Então, meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista, diretora executiva do ILSE Brasil. E vou apresentar, então, fazer essa primeira apresentação do webinar de hoje. Acho que vocês estão vendo a minha tela. Então, o webinar é sobre cannabis, propriedades e implicações do uso como medicamento em alimentos e em alimentos. Falando um pouco do ILSE, o International Life Science Institute é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalham em conjunto em um ambiente neutro, sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente em diversos países espalhados pelo mundo todo. É uma organização mundial sem fins lucrativas de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como nós trabalhamos? Então, nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida. Nós unimos a capacidade técnico-científica da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas no Instituto devem estar de acordo com um desses objetivos. O webinar de hoje, então, como eu falei, é a cannabis, propriedades e implicações do uso como medicamento em alimentos. Os palestrantes são o Dr. João Ernesto de Carvalho e o Dr. José Luiz da Costa. Como declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Em relação às informações gerais, vocês podem, por favor, utilizar o chat para anotar suas perguntas. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Vou colocar aqui, falar um pouquinho dos coordenadores deste webinar. Então, como coordenador, o professor Franco Maria Lajolo. Ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo também, com pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP, e atualmente é professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, co-pesquisador principal do Food Research Center, FORC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e atua na área de ciência de alimentos e nutrição, com ênfase em química e bioquímica de alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividade biológica de compostos bioativos, com aplicações da biologia de sistemas. A outra coordenadora é a doutora Bárbara Peters. Ela é nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em nutrição clínica pelo GANEP, mestre e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em endocrinologia clínica pelo Departamento de Endocrinologia Clínica da Unifesp, e também, né, pós-doutorada em Nutrição e Saúde Pública pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública, da USP, membro do Comitê Científico da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, ALANUR, atua como consultora em nutrição na empresa Dupont Nutrition and Health, dando suporte científico para questões de proteína de soja, fibras e probióticos na América Latina. Então, para finalizar, gostaria de pedir para que vocês nos seguissem no nosso site, onde vocês podem encontrar todas as publicações elaboradas pelo ILSE, bem como também todos os vídeos, todos os webinars que foram gravados. Este também estará disponível lá no nosso canal do YouTube. E, por favor, nos sigam nas nossas mídias sociais, no LinkedIn e no Facebook. Muito obrigada pela presença de todos e passo a palavra agora para o professor Franco, que dará continuidade ao webinar. Obrigada a todos. Muito obrigado, Flávia, pela apresentação.
É um prazer muito grande estar aqui hoje, participando como moderador desse evento. Será um evento tão importante, numa área com uma demanda tão grande, relativa a cannabis, propriedades e implicações de seu uso em medicamentos e alimentos. Nós sabemos que o uso da cannabis como medicamento já foi aprovado no Brasil. Compostos e produtos derivados podem ser prescritos para doenças neurológicas, mas isso deve ser feito por um médico especializado e credenciado para tal. No Brasil, as pesquisas sobre cannabis têm uma história bastante longa e temos vários grupos hoje dedicados a esses estudos, como o grupo da própria Unicamp, grupo de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina e outros, enfim, pelo país. Ao mesmo tempo que a gente tem uso aprovado como medicamento, tem surgido em outros países, alguns países da Europa e nos Estados Unidos, o uso do canabidiol, o famoso CBD, como ingrediente alimentar. Esses produtos são vendidos como importantes para a redução da ansiedade, dor de cabeça, melhorar o sono, enfim, várias propriedades que, na verdade, deixam dúvidas se elas são de fato comprovadas, se tem ou não tem evidências científicas para isso. Mas todas essas propriedades acabam sendo incluídas numa ideia ou numa palavra que é well-being, bem-estar. E as pessoas e a sociedade correm atrás agora dessas ideias ou desses produtos, pensando no bem-estar. Colocado esse contexto, nós vamos agora, nas nossas apresentações, fazer uma viagem com os nossos especialistas com relação a cannabis, seu uso em medicamentos, em alimentos, seus compostos, a sua complexidade, as suas ações, enfim, a sua segurança e a sua eficácia. Eu gostaria, desde já, então, de agradecer ao professor João Ernesto, meu amigo companheiro de tantos anos na vigilância sanitária, ao doutor José Luiz da Costa, por estarem aqui conosco. O doutor João Ernesto é doutor em farmacologia de produtos naturais pela Unifesp, professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. Exerce atividade de pesquisa em farmacologia e toxicologia. O doutor José Luiz da Costa, doutor em Química pela USP, pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e no National Institute of Drug Abuse. É professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Muito obrigado por estarem aqui conosco e informo também que teremos as apresentações em sequência e depois de ambas faremos então a sessão de perguntas. Convido agora o professor João Ernesto de Carvalho para iniciar a sua apresentação. Por favor, professor João Ernesto. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aos organizadores, a Bárbara e o Dr. Franco, por essa oportunidade. Então, como eu estava falando, ontem a gente conversou um pouco, né, sobre os diversos nomes populares, né, e eu peguei alguns, né, dos que eu encontrei, mas aí existem centenas de nomes que são dados aí para a maconha. A minha história, na realidade, com a maconha, né, começou já na minha graduação, na Escola Paulista de Medicina, onde existe um grupo de pesquisa de produtos naturais. Na época, ele era liderado pelo Dr. Vale, já pelo Dr. Lapa, na farmacologia, né? O Dr. Vale já estava aposentado, mas o Dr. Vale foi um pioneiro. Ele, na pesquisa da cannabis, ele chegou a cultivar a cannabis lá na Vila Clementino, lá nas dependências da Escola Paulista de Medicina, fez um trabalho muito importante para a época, né, para
de atividade e de dosagem de princípios ativos, né? E ele teve formou duas pessoas, né? O professor Carlini, que ele é muito conhecido, o professor Carlini foi estudar a atividade sobre o sistema nervoso central, e o professor Lapa, meu orientador, ele fez estudos da atividade periférica nos órgãos, né, nos diversos sistemas dos extratos e princípios ativos da maconha. E eu entrei no grupo para estudar uma planta, um rapé indígena, e que se suspeitava que ele tinha os mesmos princípios ativos da maconha. Então, fiz um trabalho comparativo entre a minha planta e a maconha. Então, foi aí que eu comecei. Historicamente, né, a maconha ela é usada há 5.000 anos ou mais, né? E para vários usos. Ela foi a principal fonte, né, a fibra do caule para tecidos, papel, tela de pintores, vela de barcos, né? Ai, desculpa, eu fiz vela de barcos, cordas, cordas e papel, e até papel da declaração que fundou os Estados Unidos, né? Tem usos rituais em várias partes do mundo, México, rituais antigos dos citas, citado por Heródoto, né? As sementes produzem um óleo rico em ômega 6, ela não produz os princípios ativos da maconha, mas tem um óleo rico em ômega 6, daí já tem até uma utilização alimentícia, e a maconha ela é principalmente fumada, inalada, ingerida na forma de extratos e tudo mais. Na China, né, aparece no primeiro tratado de ervas medicinais, de mais ou menos 4.700 anos, e já indicava para tratamento de gota, reumatismo, desordens menstruais, né? Tem uma história interessante que a rainha Vitória foi tratada por cólica menstrual com extratos de maconha, malária, constipação, falta de atenção. Relatos de uso médicos na Índia, em todas as civilizações antigas do Velho Mundo, e os médicos muçulmanos já faziam uso para náusea e vômito comprovado, epilepsia comprovado, processos inflamatórios, dor e febre, né? Que a gente vai ver que são efeitos que posteriormente foram comprovados. Isso aqui, ela era utilizada no Brasil, inclusive, livremente, até o início do século passado. Era possível a gente comprar, por exemplo, em farmácia, os cigarros índios, feitos com cannabis índica, uma das espécies para tratamento de asma, catarros, insônias. Então, era um produto bastante comum, né? Era bem utilizado, era bastante utilizado, e até que na década de 30, ela começou a ser proibida, e isso veio em seguida ao fracasso da lei seca, né? E o responsável pelo combate à lei seca era esse indivíduo, Harry Anslinger. Era um indivíduo que, por causa da lei seca, teve um poder enorme, né? E com isso, na medida que a lei seca acabou, ele viu que ele ia perder todo o poder que ele tinha adquirido até então, e ele teve que eleger uma outra substância para manter todo o poder, o exército, né, que ele tinha na época. Então, uma das drogas que era muito consumida já era a morfina, principalmente, mas era a morfina consumida pelos ex-combatentes da Primeira Guerra, né? E aí ele foi para cima da maconha, que até então era livremente
utilizada de diversas formas, né? E ele era um indivíduo extremamente racista, né? E foi o racismo, né, dele que acabou fazendo com que a maconha fosse proibida em 1937 nos Estados Unidos. Depois, com o poder todo que os Estados Unidos teve depois da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma proibição global pela ONU em 61, e depois convenções de 71 e 81, proibindo inclusive a pesquisa científica com cannabis, que já era uma planta medicinal. Vocês podem ver pela... E o que ele fez? Ele contava muita mentira, e uma delas era essa, né? O baseado faz os negros pensarem que são tão bons quanto os homens brancos, falava que era uma droga de negros, hispânicos e artistas, né? E criticava até o jazz, né? Porque o jazz, a gente vai ver que foi uma música que chegou com os... Não estou conseguindo passar. E agora? Deixa eu ver. Parou a minha apresentação. Agora deu. Então, por causa desse indivíduo, a cannabis começou a ser proibida, inclusive a pesquisa, né? Hoje, a gente tem uma dificuldade enorme para fazer pesquisa com a cannabis. É uma burocracia enorme, é proibido cultivar no país, né? Então, a gente está muito atrás, né? Era a droga dos trópicos e montanhas, ela foi trazida pelos indianos, árabes, mexicanos e escravos que entraram nos Estados Unidos. Por isso era considerada a droga dos negros, imigrantes, agricultores, artistas e pescadores, né? E subiu o Mississippi com os negros e foi parar em São Luís, onde ele inspirou o nascimento do jazz. Por aqui já dá para ficar contente, né? Já dá para se satisfazer bem. Embora ele considerasse o jazz como uma música do diabo, né? Era uma planta de pobre para a população branca, né? E por isso pegou muito bem essa guerra, né, que ele começou a fazer contra a maconha, mas os soldados que vieram do Vietnã trouxeram a maconha. E em 67, né, no verão, principalmente em São Francisco, foi o verão do amor e foi caracterizado pela insatisfação da juventude, que estava turbinado pelo flower power, que é o poder da flor da maconha, que é exatamente o local onde estão os princípios ativos da maconha, né? A maconha ela cresce principalmente em lugares com grandes altitudes e com umidade, né? Países frios, a planta é mais seca, ela acaba não produzindo esse óleo, que é o óleo produzido pela fêmea, pela planta fêmea, essa resina que dá a proteção para as flores. É daí que, né, nesses tricomas, né, da flor, principalmente das flores também tem, onde existe a maior produção dos princípios ativos dos canabinoides. Oi? Bom, existe uma infinidade de compostos, aqui, né, por esse slide, mais de 400, né, e de canabinoides, mais de 60, já falo em termos de 100 compostos, e os canabinoides são encontrados exclusivamente na maconha. E, historicamente, o grande pesquisador foi esse senhor, o Rafael Mechoulam. Hoje ele está com 90 anos, ele é da Universidade Hebraica de Jerusalém, nasceu na Bulgária, mas é israelense. Ele isolou em 64 e identificou o THC, um dos principais ativos da maconha. Depois, em 88, ele identificou receptores.
E quando você identifica receptores no organismo, então ele identificou 2 receptores, você tem uma guinada científica. Isso significa que se existe um receptor, o nosso organismo está produzindo alguma substância para agir lá. E daí veio logo em seguida a descoberta dos endocannabinoides, né? Aqui a gente tem 2 deles, os mais conhecidos, né? Que são as nossas maconhas produzidas pelo nosso organismo. Isso gerou toda uma série de pesquisa e que chegou e ainda está sendo muito pesquisado no sistema endocannabinoide. Então, é um sistema que regula a memória, a fome, o centro do vômito, o sistema imune, a sensação de dor e ansiedade, aparece no cérebro, tecido conjuntivo, diversos órgãos e glândulas do sistema imunológico. Então, a gente ainda estamos aprendendo, né, muito ainda sobre essa planta, que é a planta mais estudada do mundo. O Mechoulam só não ganhou o prêmio Nobel até agora porque a comunidade científica é muito careta. Aqui a gente tem os endocannabinoides e os 2 principais fitocannabinoides, né? O THC e o CBD, o tetraidrocannabinol, que é o psicoativo, e o canabidiol, que é a substância não psicoativa. Eles agem principalmente por atividade nos receptores pré-sinápticos, modulando muitas atividades neuronais. Os receptores CB1 eles são encontrados principalmente no sistema central e periférico, então ele inibe neurônios, neurotransmissores inibitórios excitatórios. O CB2 já está nas células do sistema imune, então ele modula a migração de células imunes, liberação de citocinas, diminuição da proliferação celular, e aparece também nos sistemas reprodutivo, cardiovascular, gastrointestinal e respiratório. Então, a gente tem todo um sistema que está envolvido em uma série de atividades, né? Então, a gente vê que toda a parte experimental em animais de laboratório já comprovou a atividade anticonvulsivante, diminuição da ansiedade e indução de sono, atividade analgésica, estimulação do apetite, diminuição de náuseas e vômitos, atividade anti-inflamatória, atividade antitumoral, broncodilatadora, diminuição da pressão intraocular e diminuição da pressão arterial. Então, a gente tem aí uma série de efeitos já comprovados e que sugerem também usos terapêuticos, né? Aqui a gente tem o tetraidrocannabinol, que age nos 2 receptores, né? Tem uma série de efeitos que a gente vai ver mais para frente. O canabidiol, que também tem diversos efeitos, mas ele age também, ele não é ele é o principal canabinoide não psicotrópico, e ele age controlando, né, diminuindo os efeitos do THC. Então, ele tem uma atividade agonista inversa, né, mas atua na migração de células do sistema imunológico, atividade anti-inflamatória, antitumoral, analgésica, diminui a ansiedade. Em doses bem baixas, ainda pode ter uma ação antiemética, antináusea. Além disso, né, existem outros não canabinoides, outras substâncias. Uma das principais e bastante estudada é o cariofileno, que ele é encontrado em óleos essenciais de cravo da Índia, alecrim e lúpulo, e ele tem uma atividade específica sobre CB2. Então, ele está envolvido, né, com atividade anti-inflamatória, colite experimental, enfim. E está sendo estudado bastante para atividade anticâncer. Aqui eu já vejo, né, até o cariofileno para poder participar, constituir, ser introduzido em alimentos para necessidades especiais, e não vai ter todo o perrengue que é você registrar um produto com extratos ou substâncias da cannabis. Quando se discute os efeitos da cannabis, aí existe uma discussão grande entre você trabalhar
com o princípio ativo isolado ou com todos os princípios ativos, né? Então, grande parte dos usuários, né, prefere essa combinação de efeitos que foi dado o nome de efeito entourage, que é o efeito mais ou menos sinérgico, né? Na realidade, é o efeito resultante da interação de todos os princípios ativos dos canabinoides, não canabinoides da planta. Então, é esse efeito. E aqui a gente tem vários trabalhos relacionando os diversos efeitos e possíveis usos que a gente vai ver. Então, o uso terapêutico da maconha, dos mais conhecidos, todo indivíduo que já fumou maconha ou fuma, ou já teve contato, é a larica, né? É a larica que é a fome, né, que a maconha produz nos usuários, né? Esse indivíduo da Praia do Sununga, em Ubatuba, para mim, deveria ganhar o prêmio do empreendedorismo, né? Ele montou essa barraquinha, o nome bem sugestivo, numa praia onde se consome bastante maconha, uma praia pequenininha, que só de respirar fundo a gente já tem um contato, né? Mas esse efeito, né, de aumentar o apetite faz com que o THC, principalmente o THC, possa ser utilizado na anorexia. E aí existe uma série de indicações. Primeiro, na catexia, principalmente produzido pelo câncer, né, pelo desenvolvimento da doença, na perda de peso produzida também pela quimioterapia durante o tratamento, na anorexia nervosa, na AIDS, enfim, pacientes, né, que estão precisando ganhar peso, e idosos, né? Idosos têm uma situação muito importante que, com o tempo, eles perdem o apetite, né? Eu tenho um exemplo familiar muito clássico, né? Um exemplo bastante significativo, né? Minha mãe, por exemplo, faleceu há 1 ano, meu sogro há 5 anos, ele com 95, ela com 97. E o que aconteceu? Os dois perderam o apetite. Perderam o apetite, uma dificuldade enorme para comer, e com isso o sistema imunológico diminuiu a sua atividade, depois de 2, 3 pneumonias eles se foram. Minha sogra, que tem 100 anos, né, está viva e não perdeu o apetite. Essa é uma situação bastante exemplar, né, porque ela está bem, ela tem uma demência senil, tal, mas está muito bem e come muito bem. Aqui eu vejo, né, também, apesar das dificuldades, a introdução de medicamentos e alimentos, ou alimentos, né, para necessidades especiais. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de alimentos industrializados, o Zé Luiz vai falar melhor, mas os canabinoides, eles saem principalmente em óleo, em gordura, né? E existem diversas possibilidades. Esses são alguns exemplos que eu peguei na internet. Outro uso já bastante estudado, né, para náusea e vômito por quimioterapia. E na quimioterapia, a náusea é o sintoma que mais causa sofrimento. Cerca de 20% dos pacientes desistem do tratamento, né? Porque o vômito é muito simples, você resolve na hora, mas a náusea não, né? Ela fica, né? E a maconha rica em THC, ela é utilizada principalmente para tratamento da náusea aguda, da náusea posterior, depois que faz a químio, e até da náusea antecipatória, né, que já a própria possibilidade já faz com que o paciente tenha náusea, né? Então, já existem drogas registradas para isso, Marinol, Cesamet, com THC sintético, extratos com variedades ricas em THC, e aí pode-se usar também cigarros, vaporizadores, né, e outros produtos à base de extrato rico em THC. Outro uso milenário é para dores crônicas. O THC tem
uma ação mais sobre as dores de origem neuropática, e o CBD tem uma eficácia em dor de origem inflamatória, porque ele tem uma atividade anti-inflamatória importante, né? Esse medicamento é uma combinação dos dois, né? Mas geralmente para dor se usam extratos com predominância de delta-9-THC, e uma das grandes importâncias para tratamento da dor crônica, isso é uma das principais indicações aqui no Brasil, em todo o mundo, é porque o risco de dependência semelhante aos opioides, ele inexiste, né? E nos Estados Unidos, a dependência de opioides, especialmente dessa droga aqui, oxicodona, que a empresa que desenvolveu vendeu, dizendo que não produzia dependência, que foi uma mentira grande, né? E o que acontece? Os pacientes, depois de um tempo, não conseguem mais receitas e vão para a heroína. Então, morte por overdose de opioides está estimada em 140 mortes por dia nos Estados Unidos, né? Então, para tratamento da dor, sem dúvida alguma, a maconha, o THC, né, extratos de THC, até cigarros, tem uma importância muito grande e vantagem em relação à morfina, codeína e outras drogas. Aqui também, dependendo, evidentemente, da situação, pode-se ter alimentos, né, para necessidades especiais, uma linha de alimentos que vai depender muito do tipo de dor e da aceitação do paciente. Outro uso milenar é o tratamento de epilepsia e convulsões, e hoje já está aprovado nos Estados Unidos, principalmente para essas duas doenças, e é indicado para a epilepsia refratária aos medicamentos convencionais, principalmente em crianças, e o CBD é o principal agente da maconha, que tem essa atividade em epilepsia, principalmente nessas que são refratárias aos medicamentos tradicionais, epilepsia que a criança chega a ter dezenas de convulsões por dia, chega a 60, 100 por semana, né? E uma criança nessas condições, dificilmente ela vai, se não conseguir controlar, dificilmente ela vai sobreviver, né? Essa menina, a Charlotte Fig, ela foi a primeira criança que se beneficiou de uma erva, de uma variedade de maconha, que recebeu o nome dela, Charlotte's Web, rica em CBD. Então, ela foi a primeira criança que foi tratada, e, infelizmente, recentemente, a Covid levou essa menina. Ela conseguiu resistir a dezenas de convulsões, mas a Covid acabou levando. O que eu disse para vocês é o grande estrago que aquele indivíduo dos Estados Unidos lá fez. Olha, o primeiro trabalho, né, publicado para tratamento de convulsão foi em 1980. São 40 anos de atraso por causa de um indivíduo fascista, racista, que fez com que a maconha fosse proibida, o uso medicinal em todo o mundo, né? Quantas pessoas, quantas crianças morreram por epilepsia refratária nesse período todo, né? Outro uso que está sendo feito é o transtorno de espectro do autismo. Ainda tem pouco trabalho, tem alguns trabalhos mostrando algum efeito, né? Mas o que tem acontecido, e isso no Brasil também, ela é muito utilizada por grupos e familiares com crianças sofrendo de autismo. E aí existem diversas situações. As famílias que têm mais condição compram já o extrato importado, que custa muito caro, deve estar ao redor de $1.000 para tratamento de um mês. Ou então parte para um cultivo domiciliar, ou em grupo, existem grupos fazendo isso, mesmo no Brasil, mesmo contra a lei, agora tem uma
uma possibilidade aí de uma lei que possa liberar o cultivo para uso medicinal. E aí, quando a pessoa não tem nenhuma possibilidade, acaba adquirindo a maconha de traficantes para fazer o extrato, para dar para o seu filho. Isso porque tem dado resultados, né? Tanto para crianças com epilepsia, como para crianças sofrendo de autismo, né? Eu conheço pelo menos 2 casos onde um deles a mãe faz isso. Ela tem o cultivo domiciliar. Ansiedade e sono, já existem vários estudos já mostrando a atividade da maconha, do CBD também para ansiedade. Então, existe uma possibilidade grande, tanto para tratamento de ansiedade, sono, e agora estão estudando em transtorno do estresse pós-traumático, né? Existe um review que foi feito recentemente, né, pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, mostrando, discutindo todos esses efeitos, né? Aqui também, dependendo da situação, é possível até a introdução de alimentos, né, para necessidades especiais, para distúrbios de sono, ansiedade, pode ajudar. Nas psicoses, aí a gente tem uma situação interessante. Plantas ricas em THC, ela aumenta o risco de desenvolvimento de esquizofrenia, ou psicose semelhante à esquizofrenia, especialmente em pacientes com predisposição. Essa é uma realidade do THC, que é o psicotrópico, né, o que produz o psicoativo. Já o CBD pode ter um efeito antipsicótico, porque ele tem um efeito inverso em algumas situações ao THC. Então, já estão fazendo estudos com uma maconha rica em CBD, ou CBD puro, como esse estudo que foi feito em Ribeirão Preto, mostrando que existe uma possibilidade para tratamento de psicoses, né? Doença inflamatória intestinal crônica, principalmente extrato rico em CBD, e isso abre uma possibilidade, já existem alguns estudos clínicos, né, para tratamento de doença de Crohn, colite ulcerativa, retocolite ulcerativa, e o efeito mais promissor foi encontrado com o extrato rico em CBD. Aqui também, dependendo da situação, pode-se introduzir alimentos para necessidades especiais com esses extratos ricos em CBD. Bom, resumindo um pouco de tudo isso, né, a gente tem aqui o sistema endocannabinoide, que regula uma série de órgãos e sistemas, né? E os usos medicinais bem comprovados, já está para náusea, vômito, anorexia, epilepsia e para tratamento de dor, e a gente tem estudos já e algumas indicações para espasmos musculares, insônia, ansiedade, câncer, doenças autoimunes, esclerose múltipla, glaucoma e atividade broncodilatadora. O que acontece? Existe uma deficiência grande para estudos clínicos controlados fase 3. Por quê? Porque as grandes empresas farmacêuticas não têm interesse em desenvolver medicamentos, em custear esse tipo de estudo, que são os estudos mais caros, né? E com isso dificilmente vai se encontrar estudos clínicos controlados de fase 3. Isso não existe, né? Praticamente não existe, e principalmente para extratos, né? Então, a indústria tem muito pouco interesse nisso, porque não dá patente, não dá exclusividade, e o que a gente tem visto são movimentos canábicos, né? De pacientes, de grupos com alguma doença específica e que estão atropelando toda a legislação, fazendo automedicação,
e que, de certa forma, é legítimo, porque tem situações que não dá para você esperar estudo clínico controlado, fase 3, duplo cérebro, blá, 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 principalmente quando você tem uma criança tendo 60 crises convulsivas por semana. Né? Quando a gente fala do câncer, veja só, onde que a gente pode usar tratamento de náusea e vômito, tratamento da dor, que aparece durante o câncer, e aumento do apetite. E tudo isso aqui, dependendo da situação do paciente, pode, nessas situações, ser utilizado alguns alimentos para necessidades especiais. Existem vários estudos com atividade antiproliferativa, aí são estudos em animais, né? Estudos anticâncer, modelos de câncer em roedores, vários tipos de modelos, faltam agora, né, partir para estudos clínicos, mas provavelmente pelo efeito anti-inflamatório que o canabidiol tem, e isso é bem o canabidiol, ele provavelmente está controlando o processo inflamatório que acompanha e que ajuda no desenvolvimento tumoral. Todo tumor sólido tem um processo inflamatório associado, a célula tumoral faz isso, porque esse processo inflamatório fornece as substâncias, as citocinas e várias substâncias que são importantes para adesão, invasão, metástase e angiogênese, né, para a célula tumoral. Outra área importante, já estou no fim aqui, de desenvolvimento, são as doenças neurodegenerativas. Existe aí um potencial, muitos estudos em desenvolvimento. Por quê? Uma das hipóteses é que, com a idade, a gente tem uma degeneração do sistema endocannabinoide, né? E que pode estar envolvido no Alzheimer, no Parkinson, na doença de Huntington, na esclerose lateral. Então, são vários estudos, e isso é importante porque essas doenças elas vêm aumentando e a sua incidência sendo grande com a idade, né? Então, vejam vocês aqui, ó, entre 85 e 89 anos, chega-se a quase a 20% da população com Alzheimer, depois o Parkinson, enfim, são doenças que estão sendo, já existem estudos clínicos sendo realizados. Né? Efeitos adversos. Evidentemente, a pessoa que faz o consumo da maconha, principalmente aquelas que têm o THC, ele perde a noção de distância, ele perde a noção de espaço, de tempo, e isso provoca acidentes de carro. Então, a pessoa não pode dirigir porque ele vai bater, porque ele não tem a noção exata de distância. Pode provocar problemas cardíacos e respiratórios, principalmente os respiratórios com a maconha fumada, né? Doenças psíquicas em adolescentes, psicose, esquizofrenia, porque o adolescente ainda está com o cérebro em desenvolvimento, né? Déficit de aprendizado, diminuição da memória a curto prazo, também com diminuição do aprendizado. Isso acontece com todas as drogas. São utilizadas para epilepsia, ansiolíticos, enfim, drogas que agem no sistema nervoso central também. Álcool provoca déficit de aprendizado, né? Problemas psiquiátricos, principalmente com pessoas com predisposição genética, esquizofrenia e depressão, principalmente pelo THC. Em adultos hipertensos, precisa tomar cuidado que pode piorar. Provoca hiperemia da mucosa ocular, aquele que é bem clássico do fumante, né? E a dependência comparativamente ela é baixa, né? Aqui a gente tem um ranking de dependência, o tabaco é o que lidera, depois a gente tem a heroína, a cocaína, estimulantes, ansiolíticos e depois é que vem a maconha. Então, proporcionalmente, a dependência à maconha é bem mais baixa do que as outras drogas, né? E a margem de segurança, ninguém morre de overdose de maconha. Ele pode fumar maconha, depois bater o carro e morrer, mas ele não morre de overdose. Veja só, a heroína injetada,
para o indivíduo morrer, ele tem que tomar 6 vezes a dose usual, né? Essa droga aqui, 8, aí a gente vem metanfetamina, álcool, cocaína cheirada, êxtase, fenobarbital, né, que é usado para tratamento de epilepsia, fluoxetina, óxido nitroso, LSD, psilocibina, e depois é a maconha. Maconha não se conseguiu estabelecer, né? Uma estimativa é que a pessoa teria que fumar 680 quilos em 14 minutos. Isso é impossível para qualquer pessoa, ele teria que pôr a boca numa chaminé. O tabaco, ele é o mais letal de todos, mas não em doses agudas, né? E o crack ainda não se tem uma noção, porque o crack, o indivíduo que fuma o crack, ele não chega a fumar numa tragada uma dose letal. Eu vou ficando por aqui, existe toda uma discussão sobre a legalização. Obrigado a todos. Muito obrigado. Professor João. Olá. João, muito obrigado pela excelente palestra, muito informativa. É impressionante como a ciência, quando as opiniões políticas não ouvem a ciência, o que pode acontecer, né? A história é rica nesses exemplos. Eu passaria a palavra agora ao professor José Luiz da Costa para a sua apresentação. Por favor, professor José Luiz. Olá, boa tarde. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem ver meu slide? Sim, estamos vendo. Perfeito, então. Então, também quero começar agradecendo o convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradecer ao Franco, agradecer a Bárbara pelo convite. O João mostrou bastante coisa para a gente já sobre a farmacologia da cannabis, e o João mostrou também para a gente bastante sobre a história da cannabis. Então, é interessante, a gente está falando de uma coisa nova que tem mais de 1000 anos. Então, na verdade, a cannabis ela sempre teve por aí, o consumo de cannabis sempre teve por aí, e existe um holofote muito grande atualmente sobre a cannabis e o seu uso terapêutico. Mas, como o João muito bem mostrou, a gente já sabe muito bem dessa potencial terapêutico dela há pelo menos aí 30 anos, né? Então, tudo tem mudado com relação à cannabis ultimamente, principalmente por razões econômicas. Com certeza, o fator econômico tem sido fundamental nesse processo. E o João também comentou uma coisa que eu ia até falar na minha fala aqui, né? Tem a professora aqui de Campinas, a professora Silvia Casenave, ela sempre está dando aula nos cursos que a gente tem aqui sobre cannabis medicinal, e a Silvia fala que assim, cannabis, quando a gente chama de cannabis, a gente já está colocando um nome mais brando para maconha, porque na verdade é maconha. Cannabis é maconha. Então, não tem por que falar cannabis, sempre seria maconha. A gente sempre falou maconha, maconha é o termo, né? Mas seguindo a denominação que até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária segue, produtos à base de cannabis, é o que a gente vai estar falando hoje. Então, como eu comecei falando, a gente está além de ser uma alternativa terapêutica muito importante, em diversas frentes, né, para dor, para enjoo, para neuropatia, para autismo, a cannabis hoje é um mercado muito grande, né? Se você não teve a oportunidade de ver, eu sugiro ler uma reportagem interessantíssima que saiu na Folha de São Paulo, de terça-feira, dia 24,
sobre o mercado, até falaram, a matéria, se não me engano, chama Mercado da Droga. Vai ser uma série de reportagens da Folha que vai sair toda terça-feira, se não me engano, e eles começam falando sobre a cannabis nos Estados Unidos. Então, eu peguei esse gráfico dessa matéria da Folha e ele mostra para a gente o volume de vendas de maconha no estado do Colorado, que foi o primeiro a regulamentar o uso da maconha. A gente percebe que de 2014 a 2019, então aí em 5 anos, a gente teve um aumento no volume de vendas de maconha. Eu estou falando de maconha legalizada, né? Não estou falando ainda do que é vendido de forma ilegal. Houve um aumento de 256% nas vendas de maconha no Colorado. Mais importante do que isso, para o Estado, é que a gente teve um aumento em tributação, em arrecadação de impostos no estado do Colorado, na ordem de 447%, um aumento em 5 anos. Então, o estado arrecadou 67 milhões em 2014, em 2019 arrecadou 300 milhões. E dados também de janeiro a maio desse ano já são 133 milhões de dólares em impostos com produtos de cannabis no estado do Colorado. Quando a gente fala produtos de cannabis, obviamente que a gente fala de extratos para uso terapêutico, mas não é isso. Os Estados Unidos, o Canadá, eles já estão dentro de um mercado muito maior. Então, hoje a gente tem... O que tem dentro desse mercado? Tem ervas, maconha, de diversas qualidades, diversas especificações diferentes. Para você, você tem literalmente um cardápio para escolher qual é a melhor maconha para você fumar naquela ocasião que você tem. A gente tem matéria-prima para a indústria, porque a gente vai ter muita indústria alimentícia, indústria de diversos ramos, de fibras, que agora conseguem ser alimentadas por materiais à base de maconha, à base de cannabis. Extrato para uso humano, a gente aqui está falando pouco, mas tem um outro mercado gigantesco por trás da cannabis, que é o uso veterinário, né? Tratamento de pets, de animais de estimação com produtos à base de cannabis para dor, para câncer, também é algo que está no mundo hoje. Isso já acontece. Fora isso, a gente tem toda uma parafernália para consumo da maconha, tem os alimentos à base de cannabis. E por que a gente fala alimentos preparados à base de cannabis? Por que alguém vai querer comer um bolo, uma bala preparada à base de cannabis? Simplesmente porque ela não quer fumar. Então, é uma forma de administrar os canabinoides e os outros princípios ativos que você tem na planta, sem ter que a pessoa ter que fumar. Ela não quer fumar, mas ela põe uma bala na boca. Isso fica até mais socialmente aceito. A pessoa pode carregar a bala na boca e usar na hora que ela quiser, diferente dela acender um cigarro, por exemplo, né? Dentro dessa matéria da Folha, tem um vídeo de mais ou menos 9 minutos, que é muito legal. Eu separei alguns minutos desse vídeo que eu queria que vocês, queria compartilhar com vocês nesse momento, porque ele ilustra bem o que a gente vai conversar nos próximos minutos.
a lot of stereotypes and uneducated ideas about cannabis use. I know a lot of moms that like to smoke a joint before they clean their house. I mean, what more of like a boring task is there than cleaning your whole house? And doing it after smoking a joint is just simply more entertaining. But because of the illegal nature of cannabis in the industry, a lot of the products and home goods and accessories that you use aren't just, they don't fit my aesthetic or my lifestyle. I build my company and make products every day to help try to change thinking around it. When we first started, there was virtually no industry data at all on anything in terms of what was going to be popular in the marketplace. So we actually just tried a whole bunch of different stuff. We had baked goods, we had some confectionery products to see what the market would respond to. The market here is pretty saturated, but there are a lot of really good opportunities. My opinion is that it's about finding those opportunities and executing. One of them was founded by myself and a partner in 2010. We didn't even do gummies right away. The gummies didn't come until probably close to a year later, and the market really responded to it. So we started White Label in 2017. We manufacture currently for 9 different brands, and we do custom products. We also cultivate for our store and for extractions, so we're vertically integrated. Pessoal, por que eu fiz questão de colocar esse vídeo aqui para a gente nessa sala? Porque em 3 minutos ele sumarizou o que é o mercado de cannabis hoje nos Estados Unidos. É algo que as pessoas estão... Tem um pedaço do vídeo que ele fala que o Colorado é o Vale do Silício da maconha hoje. Tamanha a importância da região, do que está sendo feito lá, nesse tipo de estudo. Você viu a primeira moça, a primeira empresária aqui da entrevista, ela fala que ela começa o negócio porque as pessoas querem usar a maconha para fazer uma atividade chata do dia a dia, né? Então, o uso recreacional, se ele é legalizado, como é no estado do Colorado, ele evita que a pessoa tenha que procurar um material que não tem uma origem conhecida, uma qualidade conhecida, né? A outra empresária fala sobre o uso da maconha na indústria de alimentos. Não se sabia nada se isso ia ter um consumo, se isso ia ter um interesse pelo mercado, e teve. Ela se surpreendeu que ela faz de tudo hoje em dia à base de maconha. Então, assistam o resto do vídeo, como eu disse, é da TV Folha, está no YouTube. A matéria da Folha também está muito interessante. Lição de casa dessa nossa primeira parte da discussão de hoje. Bom, a gente está falando de uma planta principal, a cannabis, né? As principais vertentes que a gente tem diversas plantas diferentes, mas as principais aqui para a gente é a cannabis sativa, cannabis índica e a ruderalis, né? Essas plantas, elas têm em comum um grupo fitoquímico muito específico, que é o grupo dos canabinoides. Eles são as nossas substâncias químicas principais aqui nessa planta, mas não é o único grupo de substâncias químicas que a gente tem nessas plantas. Existem outras, que a gente encontra em outras plantas também, né? Mas substâncias como terpenos, flavonoides e alguns alcaloides, eles também estão presentes na cannabis e eles têm a sua função, né? Então, as diferentes tipos de cannabis têm morfologia diferente, então você consegue visualmente até diferenciar um tipo de planta da outra, né? E por que é importante saber qual tipo de planta a gente está falando? Porque o teor de princípios ativos em cada tipo de planta vai ser muito diferente. Hoje em dia, nesse mercado de cannabis, você consegue escolher uma planta de acordo com a finalidade que você quer, terapêutica, por exemplo. Eu quero uma planta que tenha mais CBD do que THC. Você pode comprar sementes, vou corrigir a minha frase,
No Brasil, você não pode comprar sementes, né? A menos que você tenha uma autorização judicial. Mas se você, por exemplo, estivesse morando na Europa, você poderia comprar sementes para plantar plantas com o teor de cannabis CBD maior do que THC, ou vice-versa, né? Bom, os canabinoides são o nosso ator principal aqui dentro dessa parte, dentro dessa discussão, né? A gente tem aí mais de 80 canabinoides já conhecidos. O THC e o CBD são os mais famosos, mas existem outros também que têm um papel importante na farmacologia da cannabis, né? Então, esse gráfico também eu tirei da internet, você consegue achar ele fácil na internet também, e ele é bem ilustrativo para te mostrar sobre diferentes aplicações terapêuticas da cannabis e qual é o melhor canabinoide. Aqui ele só está colocando os principais, né? Então, para a apneia de sono, o THC é melhor. Se for para cãibra, se for para diminuição de libido, você tem que ter uma mistura de THC e CBD, né? Então, para perda de apetite, o THC é o canabinoide de maior interesse e assim por diante. Perceba por esse gráfico, por essa figura, que qual canabinoide vai estar presente no teu extrato ou no teu alimento, ele é importante para saber o efeito biológico que vai ser produzido, tá? Então, quando eu falo de teor ou de potência de canabinoides num extrato ou num alimento, eu vou estar falando não apenas do qualitativo, de qual canabinoide eu tenho naquele material, mas também quanto tem dele, né? Porque muitas vezes o efeito vai depender de um balanço entre teores, por exemplo, de CBD e THC, tá? Aqui tem uma figura também que eu tirei de uma matéria da revista da FAPESP, uma matéria desse ano, também recomendo muito essa leitura, e o título da matéria da FAPESP ilustra muito bem também essa discussão toda. O título da matéria é Uma Novidade Milenar, para a gente ver que a gente está discutindo algo novo no mercado, mas que já existe há muito tempo. Aqui dá para você ver que dependendo do tipo de planta que você tem, do tipo de cannabis que você tem diferentes proporções entre THC e CBD. Você pode ter plantas com alto teor de CBD e pouco THC, você pode ter plantas com mais THC do que CBD e assim por diante. Então você consegue escolher a planta, cultivar a planta de acordo com a finalidade que você pretende ter, tá? Algumas até você chega a ter 0 de THC. Esse 0 é muito hipotético, tá? Sempre um pouco vai aparecer, tá? Nem só de canabinoides a gente vive nesse mercado, existem outros compostos fitoquímicos que são importantes também para o efeito biológico, efeito farmacológico buscado com o uso da cannabis. E um grupo importante para a gente aqui é o grupo dos terpenos. Os terpenos estão presentes em diversas frutas e está presentes na cannabis também, né? Eles são muito relacionados ao cheiro, ao aroma. Na planta, ele tem uma função muito de proteção da planta, uma função repelente para insetos, né? E os terpenos, eles também têm uma atividade biológica. Muitas vezes, os terpenos, eles vão acabar favorecendo, alterando um pouco a bioquímica do sistema nervoso, para como se fosse facilitar a apresentação do canabinoide para o receptor no nosso organismo. Então, ele tem, a presença dos terpenos modula também o efeito que os canabinoides vão produzir no nosso organismo. Tá? O João já comentou o que é o nosso efeito entourage, né? O efeito em português acabou ficando efeito comitiva. É muito alegado, é muito estudado que o efeito biológico que você tem num extrato obtido da cannabis é diferente do que você ter só o THC isolado, só o CBD isolado. Justamente por causa disso, a gente está falando de uma planta que tem muitas
muitos compostos diferentes juntos, e o efeito biológico ele vai aparecer muitas vezes da interação desses diferentes compostos, que a gente vai chegar aí a centenas de substâncias que vão estar presentes lá dentro, elas vão contribuir, cada uma do seu modo, para o aparecimento de um efeito biológico desejado. Sono, fome, anticonvulsão, tá? Então, eu recomendo também esse artigo de revisão do British Journal of Pharmacology, que comenta, que estuda, que fala essa parte do efeito heterage, né, que é esse sinergismo que existe entre os canabinoides e os terpenos em extratos de cannabis. Bom, vamos lá. Como é que a gente está sobre esse uso da cannabis no Brasil? No Brasil, formas de acesso a esse tipo de produto. A gente hoje tem no Brasil 2 produtos à base de cannabis que são regulamentados. A gente tem o Mevatil, que é o Dronabinol em outros países, né? Que tem uma mistura de THC e CBD. Ele só é vendido para um tipo de esclerose, então tem que ter uma indicação específica. Ele não é feito no Brasil, ele é importado, mas ele é comercializado aqui no Brasil já, né? E ele tem um custo de R$ 2.700 cada embalagem, né? Eu não sei informar você, infelizmente, quantas doses isso dá para o paciente, mas, de todo jeito, é um custo bem elevado. Recentemente, desse ano, a gente teve a liberação, aí sim, do primeiro produto à base de cannabis regulamentado pela Anvisa e produzido aqui no Brasil, que é de uma empresa do Paraná. Ele tem apenas CBD, não tem THC. Cada ml da solução carrega 200 miligramas de CBD. Um frasquinho de 30 ml custa aí R$ 2.250, tá? Essa informação, tirei esses dados da internet e da minha irmã, que é farmacêutica, e me passou os custos disso aí. São custos elevados, custos para que uma família brasileira não consegue suportar um pagamento disso mensalmente, com certeza não. Antes da gente ter esses produtos regulamentados no Brasil, já há algum tempo, a Anvisa havia autorizado a importação, mediante uma série de documentações, de extratos elaborados, feitos nos Estados Unidos, ou em outros países, né, mas principalmente dos Estados Unidos. Então, isso podia ser importado. Como o João já comentou também, isso tem um custo também muito elevado. Eu acho que ele não chega no custo mensal do Mevatil, mas é um custo bem elevado. Tá? Com certeza mais de R$ 1.000 cada frasco, com certeza. Tá? Bom, outras alternativas que no Brasil tem acontecido muito são produtos preparados por cultivo doméstico ou cultivo de associações. Pessoa física ou associações conseguem na justiça ou um habeas corpus ou uma autorização judicial para fazer o cultivo da cannabis, para preparar extratos para uso terapêutico, né? A gente tem 2 associações, se eu posso estar errado no número, mas a gente tem a Brace lá na Paraíba e a gente tem a PEP aqui no Rio de Janeiro, que são associações que já possuem autorização judicial para esse cultivo, e diversas famílias no país têm autorização habeas corpus pessoal, né, para esse cultivo, para uso, para cultivar a planta em casa, preparar o seu extrato e fazer o uso terapêutico para o seu ente querido, para o seu familiar. Tá? Bom, e a gente obviamente tem também os produtos produzidos de forma ilegal, né? Aquelas pessoas que ainda não têm um habeas corpus, não têm uma autorização judicial e fazem o cultivo em casa para produzir o seu extrato para uso terapêutico ou para uso recreacional, né?
De todo jeito, o que a gente tem nessas situações onde eu tenho o cultivo doméstico, esse cultivo doméstico nem sempre ele vai ser feito por um botânico. E depois que ele é feito, o extrato preparado para uso, nem sempre ele é feito por um farmacêutico. Então, é preciso, já que isso acontece no país, já que existe esse tipo existe uma autorização judicial para que isso aconteça, o país também tem que tentar dar um suporte para que isso seja feito da melhor forma possível. É preciso que haja um controle de qualidade da produção e um controle de qualidade na elaboração desses produtos, justamente porque isso aí vai ser, esses produtos, esses extratos, eles vão ser utilizados para fim terapêutico, para tratar alguém que está doente, né? Então, mas por quê? Por que eu tenho que ter esse controle de qualidade? Porque esse produto, esse extrato cultivado para uso terapêutico, preparado para uso terapêutico, ele pode sofrer alguns problemas que precisa de uma análise laboratorial para corrigir, né? Então, por exemplo, nós já vimos no começo da nossa discussão, no começo da introdução dessa nossa apresentação, que o efeito biológico ele é dependente da concentração de canabinoides, da presença dos canabinoides corretos, da concentração correta de canabinoides, da proporção THC-CBD, muitas vezes, de quais terpenos eu tenho no material, tá? Muitas vezes as pessoas regulam esse tipo de produto de uma forma um tanto empírica. Então, faz o extrato, dá para o paciente e vê qual é a resposta. Se foi muito intensa, diminui um pouco a dose. Se foi pouco intensa, aumenta a dose. E isso não é legal, né? Isso poderia ser feito de uma forma mais, perdão, isso poderia ser feito de uma forma com um ajuste fino melhor, se a gente fizer uma análise laboratorial simples, que é quantificar os canabinoides presentes nesse extrato e quantificar os terpenos presentes nesse extrato. Tá? Quando a gente tem um cultivo por associações ou um cultivo pessoal, né, com uma pessoa que tem o habeas corpus, eu não espero que eu tenha contaminação com alguns agentes, como, por exemplo, praguicidas. Mas quando a pessoa compra um extrato que você não sabe a origem direito, não sabe como ele foi cultivado aquela planta, como foi feita a extração, várias substâncias potencialmente tóxicas podem vir junto naquele extrato, tá? Um exemplo dessas substâncias eu vou falar agora. Então, primeiro, perdão, antes, só relembrando, ter o teor de canabinoides do material, quando eu falo material, eu estou falando sempre do extrato que vai ser utilizado para o fim terapêutico, mas eu também posso estar falando da planta. Se a gente pode ver quanto tem dos canabinoides na planta, por exemplo. Se houvesse uso de alimentos, eu poderia quantificar esses canabinoides no alimento também, né? Aqui é um exemplo de uma análise feita por cromatografia líquida. Essa análise é feita aqui no nosso laboratório, aqui na Unicamp. A gente consegue quantificar 10 canabinoides diferentes. E por que a gente quantifica 10 canabinoides diferentes, não só CBD e THC? Porque os outros canabinoides eles também podem ser importantes no efeito, né? E porque o THCA, o CBDA, as formas ácidas do THC e do CBD, são eles que estão presentes na planta, então eu preciso monitorar se houve descarboxilização ou não. Então, a gente faz essa análise para quantificar e falar, esse extrato tem THC e CBD na proporção de tanto, ou na concentração de tanto. Assim, a pessoa consegue saber, quando ela tomar 1 ml daquele extrato, ela sabe quanto efetivamente de THC e CBD ela está tomando, por exemplo. Tá?
Eu aqui, esse cromatograma, como eu falei, a gente faz essa análise muito para análise de extratos. Mas se você procurar na literatura, a parte de análise de alimentos à base de cannabis, você tem muita coisa, né? Então, aqui tem um artigo, análise de canabinoides em leite, fígado e sementes de cannabis. Aqui, de novo, um artigo para alimentos. Todos os artigos bem recentes, né? Aqui um artigo de cannabis em mel, canabinoides em mel. Aqui eu achei bem interessante desse artigo, porque eles colocam as abelhas para coletarem o material na flor da cannabis, né? Então, o mel ele é produzido ali já com os canabinoides. Mais um aqui de análise de bebidas e comidas à base de cannabis. Não sei se você já recebeu, mas teve um tempo que eu recebi de umas 3, 4 fontes diferentes, uma cerveja e um vinho na Califórnia feitos à base de cannabis, tá? Feito com extrato de cannabis. Então, você tem muita literatura sobre análise de alimentos. Por que a gente não tem tanto disso no Brasil? Porque a gente não tem ainda oficialmente produtos alimentícios à base de cannabis no Brasil, tá? A gente não tem, isso não é autorizado pela nossa vigilância sanitária, produtos alimentícios. Ela flexibilizou a lei mudou, mas para fins terapêuticos por enquanto. A análise de terpenos é feita por cromatografia gasosa. É uma análise que ela não é tão difícil de ser feita, mas requer um equipamento um tanto quanto dispendioso, um equipamento um tanto quanto caro. Mas aí, a partir desse perfil, cada pico desse que você enxerga no cromatograma é um terpeno diferente. Então, a gente consegue analisar e saber quais terpenos estão presentes naquela amostra. Tá? Terpenos e canabinoides, como você já sabe, são constituintes naturais da cannabis e eles têm que estar presentes no material. Agora, o que não tem que estar presente? Por exemplo, praguicidas. E por que teria praguicida na planta? A gente usa praguicidas ou pesticidas na agricultura há muitos anos. Tá? O Brasil tem um consumo de pesticidas, é o maior consumidor de pesticidas no mundo. Em 2010, mais ou menos, nós fizemos um trabalho, foi o trabalho de mestrado do Rafael Lanaro, que é farmacêutico aqui do nosso centro de intoxicações, aonde ele pesquisou a presença de 2 herbicidas importantes, que são o paraquat e o glifosato, em amostras de maconha apreendidas aqui na região de Campinas. E o Rafael encontrou mais de 50% das maconhas que a gente tinha por aqui, que eram apreendidas aqui na região de Campinas, tinham pelo menos um desses 2 praguicidas. Tá? E por que tem esses praguicidas? Nesse caso, muitas vezes o traficante, que aqui a gente não está falando de nada terapêutico, eu estou falando de uso de venda como tráfico de droga, né? A maconha é uma planta, ela cresce, depois que ela cresceu, a sequência natural seria cortar essa planta, esperar ela secar para prensar e transportar. O que o traficante faz muitas vezes é jogar um herbicida, como esses 2, para que ele seque a planta mais rápido, ele prensa a planta mais rápido e vende essa planta mais rápido. Então, quanto mais rápido ele colher e vender, menor a chance dele ser preso pela polícia com aquele material na mão e ser preso em flagrante, né? Só que Paraquat, por exemplo, é uma das substâncias, um dos praguicidas mais letais que a gente tem. Tá? Ele causa danos, principalmente no pulmão, muito intensos. O glifosato é um herbicida que, por muito tempo, ele foi dito que ele era mais seguro do que o paraquat, e de fato ele tem uma toxicidade muito aguda, muito menor do que o paraquat, mas tem uma séria suspeita dele ser carcinogênico. Então, se você não sabe a origem do extrato
agora eu volto a falar de extrato terapêutico. Se você não sabe a origem do extrato que você vai utilizar, como é que você sabe como foi cultivada aquela planta? Como é que você sabe se não foi aplicado algum praguicida como esse para evitar o crescimento de fungos, de insetos, de ácaros na planta? Então, lá na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, os estados que têm autorização, que regulamentaram o comércio de cannabis, eles já têm uma lista de praguicidas que são de uso autorizado para cultivo de cannabis. Então, isso existe no Brasil também para outras culturas. Então, se você olhar no sistema da Anvisa, você consegue ver lá quais praguicidas, por exemplo, são autorizadas para a cultura do morango, para a cultura do alface, para a cultura da uva. Lá no Canadá, já você tem uma lista de quais são os praguicidas autorizados para maconha, né? Tá, só que assim como acontece aqui no Brasil, isso também acontece lá no Canadá. As pessoas acabam utilizando outros praguicidas de fora daquela lista. Então, esse artigo aqui de 2018, ele fala, aqui tentei destacar aqui embaixo, não sei se você consegue ler, que das 144 amostras que foram analisadas, aqui são maconhas regulamentadas, tá? Não é maconha, aqui a gente não está mais falando de tráfico de drogas, aqui é o produto comercializado para fins industriais. De 144 amostras, 26 apresentaram a presença de um pesticida de uso não autorizado, né? Então, aqui tem, nas folhas, foram analisadas 45 amostras, 9 apresentaram a presença de pesticidas. Nas flores, de 63 amostras, 8 apresentaram pesticidas. No óleo feito à base de cannabis, de 36 amostras, 9 apresentaram resultado positivo para pesticidas. Então, esse problema ele existe e aqui no Brasil, quando a gente resolver regulamentar esse mercado, isso vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito, porque assim como é feito para outras culturas que já existem no país. Tá? Um outro tipo de contaminante frequente da cannabis são as micotoxinas. Micotoxinas, elas são produtos do metabolismo de fungos, tá? E as micotoxinas, fungo cresce aonde? Aonde tem umidade e tem calor, tá? Fungo cresce muito fácil, tá? E quando o fungo cresce, dependendo de como ele estiver crescendo, ele pode produzir essas substâncias que são extremamente tóxicas, tá? Então, aflatoxinas, por exemplo, são toxinas que podem causar câncer no fígado, dependendo do tipo da aflatoxina. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, os produtos à base de cannabis também é necessário que seja feito teste para comprovar que os produtos não possuem, não estão contaminados com micotoxinas. Não adianta pesquisar o fungo, porque o fungo no extrato já não vai mais aparecer. Mas se o fungo esteve presente e produziu a micotoxina, você consegue detectar essa micotoxina no extrato analisado depois. Okay? Outro tipo de contaminante que pode aparecer em qualquer produto que foi feito à base de cannabis são solventes residuais. Por que vai ter solvente na cannabis, pessoal? Vai ter solvente na cannabis porque para eu extrair os canabinoides e os terpenos de dentro do material, frequentemente eu vou usar um solvente orgânico, um solvente com uma lipossolubilidade considerável, tá? Existe uma regulamentação de quais solventes devem ser controlados na cannabis? Não que eu saiba, eu procurei até aqui, mas eu não achei nenhum tabela com quais solventes têm que ser pesquisados. Isso que a gente tem aqui no quadro é a classificação que a gente tem para a indústria farmacêutica. Tá? Em matéria-prima da indústria farmacêutica, que não é o caso da cannabis, mas eu coloquei só como exemplo, existem alguns solventes que precisam ser controlados. Então, tem solventes com alta toxicidade, como o benzeno,
que têm limites de tolerância bem menor, solventes com uma toxicidade intermediária, como o hexano, acetonitrilo, tolueno, que tem um valor de aceitação um pouco maior do que o classe 1, e os solventes com uma toxicidade menor ainda, que vai ter um valor de aceitação um pouco maior. Tá? Quer dizer que o pessoal extrai canabinoides da maconha com benzeno? Provavelmente não. Que benzeno hoje em dia não é nem uma coisa tão fácil de achar. Mas se extrai muito com etanol, se extrai muitas vezes com propanol. E a presença desses álcoois no extrato final, ele pode, de alguma forma, alterar o efeito buscado pela pessoa. Tá? Por isso que, na situação ideal, a gente tem que ter uma extração onde não sobre resíduo de solvente nenhum. Tem diversas formas diferentes de fazer isso, né? Mas a forma mais simples que tem de fazer a extração é com solvente orgânico, tá certo? Professor, com licença, nós Oi? temos mais 2 minutos. Oi, perdão? Nós temos mais 2 minutos. Ah, tá bom, estou terminando. Obrigada. Então, só para terminar aqui, a gente tem um projeto de doutorado sendo feito aqui no laboratório. Quem toca esse projeto é a Marília, que está aí na foto. A Marília ela tem estudado, né, contaminantes diferentes presentes nesse tipo de extratos e materiais à base de cannabis. Então, essas análises elas podem ser feitas, estão sendo implementadas, algumas já são feitas aqui no nosso laboratório. Então, só para finalizar realmente, primeiro a gente está falando de um negócio que é muito lucrativo, mas antes de ser um negócio lucrativo, a cannabis ela tem que ser vista como uma alternativa real para a saúde, para quem precisa de alternativas para o tratamento médico, né? O uso terapêutico vai continuar aumentando no Brasil, através de habeas corpus, através de autorizações judiciais, através de associações, e fatalmente ele vai ter uma regulamentação mais ampla do que o que a gente tem hoje. Na área de alimentos, se a gente seguir o que está acontecendo no resto do mundo, a perspectiva para negócio é muito alta. Assista um vídeo da Folha para você ver isso, né? É necessário também fornecer um controle de qualidade para essas pessoas que estão fazendo os extratos, para que a pessoa consiga ter a máxima eficácia terapêutica sem ter prejuízo para a sua saúde. Tá? Não é porque a coisa é feita em casa que ela não pode ter um ajuste fino, um acompanhamento de um laboratório. Tá certo? Eu tenho que agradecer sempre às agências de fomento que financiam o nosso laboratório, à Unicamp, ao Centro de Intoxicações, é onde eu fico sediado aqui na Unicamp, e é o pessoal do meu grupo de pesquisa, que toca o laboratório no dia a dia. Eu também peço para que sigam a gente aí nas redes sociais. Obrigado, viu? Muito obrigado, professor José Luiz. Professor José Luiz, muito obrigado pela sua apresentação. Nós temos, na verdade, o nosso tempo está esgotado, mas sempre sobra um tempinho para alguma pergunta. E foram encaminhadas aqui algumas perguntas, eu já passo a primeira para o professor João. Professor João, diante do enorme espectro de atuação e seus derivados, eu perguntaria qual é a atuação que envolve o maior número de publicações científicas e suas perspectivas. Eu vou tentar traduzir essa pergunta, eu acho que o interessado quer saber de todas as aplicações e das ações, qual que é a área que tem mais publicações científicas, quer dizer, onde existem mais evidências a respeito daquelas ações.
Bom, eu acredito que são naquelas que já têm até a autorização, até o FDA já autorizou, né? Então, é para anorexia, para enjoo, náusea, vômito, para dor também. Essas são as onde existe mais tradição, e a epilepsia, né? Onde você tem mais publicações, onde você tem mais estudos, né? As demais são perspectivas, né? E principalmente das doenças neurodegenerativas, do câncer. O câncer tem aí uma perspectiva grande para tratamento do câncer, não só do enjoo, da dor, da náusea, né? Mas para tratamento do câncer tem estudos aí em andamento. Muito obrigado, professor João. A outra pergunta é para o professor José Luiz, onde está aqui. A pergunta é a seguinte: pensando nos canabinoides, existem estudos de digestibilidade dos vários derivados? A via oral é efetiva para todas as indicações? Então, no caso de canabinoides, eles têm sim uma boa absorção pelo trato gastrointestinal. O problema é quando eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal, eles sofrem metabolismo de primeira passagem do fígado. Então, quando você administra ele pelo trato gastrointestinal, o efeito costuma ser bem menor do que quando você administra pela via pulmonar, quando a pessoa fuma. Isso se a gente considerar que foi administrada a mesma dose, né? O que acontece geralmente no caso de alimentos é que a quantidade de canabinoide ingerido acaba sendo maior do que o que a gente tem no cigarro de cannabis, por exemplo. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, um colega da Argentina. Veja só, salve Buenos Aires. Gostaria de saber se os palestrantes têm dados sobre o uso da cannabis em medicina veterinária. Saudações da Argentina. Deixa a pergunta para os dois aí. Olha, o Zé, como o Zé Luiz falou, está sendo usado. No Brasil, eu não tenho ideia de se já existe uma intensidade de usos, mas talvez o Zé Luiz... Mas fora do Brasil já é um mercado, né? Como o Zé Luiz já apresentou. Eu estive em férias na Flórida o ano passado e um colega me levou até uma loja de hemp store lá na Flórida e a moça apresentou os frasquinhos. Ela vende o extrato que é utilizado para uso humano e tem extrato para animal, que aí tem sabor de carne, sabor de frango, sabor não sei o que lá, para ficar mais adequada para o animal. Então, com certeza tem uso no Brasil. Com certeza tem uso no Brasil, ele só não é regulamentado, com certeza. Obrigado. E se tivesse algo regulamentado, provavelmente o mercado seria maior ainda. Lá vai mais uma, Zé Luiz. Gostaria de saber se a Unicamp tem um projeto para fazer análise dos óleos produzidos pelas pessoas que têm HC, com o intuito de se ter um bom tratamento. Eu vou pedir para vocês darem a resposta de forma concisa, por favor. Sim, esse projeto da Marília é um projeto de doutorado, ele é feito pelo programa de pós-graduação em farmacologia. E sim, a ideia principal do projeto é auxiliar as pessoas com HC. Se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail, me procurar pelo e-mail que eu passo as maiores informações. Obrigado. Mais uma. Eu acho que é para o professor João Ernesto, acredito. Existe alguma especificidade dos canabinoides para os receptores CB1 e CB2? Professor João. Sim. Bom, os dois atuam nesses receptores. Até onde se sabe, os dois, por exemplo, os dois principais, né? O THC e o CBD.
o que acontece é a forma como eles atuam. Então, em algumas situações, por exemplo, a situação onde se produz um efeito psicotrópico, né, o efeito psicodélico e tal, o THC ele tem essa atividade. O CBD já bloqueia a ação do THC. Eles interagem com os receptores, mas de formas diferentes. Em algumas situações eles têm a mesma atividade, mas em outras, dependendo da região do corpo, eles têm até a atividade antagônica, né? Daí vem a história de às vezes você misturar os dois para você ter a predominância de determinado efeito, bloqueando principalmente os efeitos psicodélicos, né? Eu só queria dizer uma coisa, que aprendi um negócio muito interessante hoje com o Zé Luiz. Eu não sabia que tem abelha maconheira. Essa foi... Esse artigo é ótimo, João. Esse artigo é ótimo. Caramba. Eu só fiquei pensando as abelhinhas todas perdidas para lá e para cá. Não deve ser abelha africana, né? Pessoal, tá ótimo aqui, mas infelizmente estão me avisando que o tempo já está esgotado há algum tempo. Eu tenho uma última pergunta que está aqui, que eu vou fazer. As outras depois, eu pediria às pessoas que entrassem em contato com os palestrantes para esclarecer dúvidas e fazer um contato. Uma das finalidades desses seminários é, de fato, promover o contato entre as pessoas. Então, vocês podem mandar as perguntas para os dois, que eu tenho certeza que eles atenderão. Essa última pergunta fala com respeito aos alimentos. O professor João Ernesto falou na eventualidade de alimentos para fins especiais, seria algo controlado. Mas o que a gente vê em alguns países é bolos, sorvete, etc., com concentrações de CBD de 5 miligramas, 10, quando os efeitos que são obtidos são com concentrações da ordem de 1.000 miligramas ou 1.500. Então, será que há alguma eficácia nesses alimentos, ou é apenas um movimento mais de marketing em direção a interesses econômicos? Professor João e professor Zé Luiz, os dois que quiserem responder. Eu não conheço, né? Aqui no Brasil chega muito pouco disso, né? Então, é como o Zé Luiz, você tem que sair do país para visitar essas lojas, né? Então, eu acredito que se encontra de tudo, né? Vai depender muito daquilo que está sendo produzido. Agora, tem, né, algumas situações onde o indivíduo quer comer, né? Ele não fuma, e se ele não tiver a quantidade adequada, por exemplo, de THC, aquele produto não vai sair, né? Então, os space cakes, as balas, tal, se não tiver, o controle é esse, ele não vai vender mais, né? E o boca a boca nessa área é muito grande. Existe uma cultura canábica, né? É uma coisa que se comunica rápido, né? Agora, para tratamento mesmo, né? Para você fazer um alimento que possa, por exemplo, ajudar na anorexia, uma bala, né? Uma bala que possa estimular o apetite, né? De um idoso, aí sim vai ter que ter um controle. Sem dúvida alguma, você tem que ter um controle da quantidade que seja adequada para surtir o efeito. Muito bem. Obrigado, João. Professor Zé Luiz, algo a mais? Não, com certeza você tem que ter uma ideia da concentração para ter o efeito, e o que o João falou é a mais pura verdade. Antes de você ter um controle de qualidade, você tem o boca a boca, que é muito importante mesmo. Então, às vezes, esses produtos eles devem aparecer muito como um marketing aí, dizendo que é feito à base de cannabis. Mas se a pessoa usar e não tiver um efeito, não vai voltar a usar, com certeza. Mas, de novo, é a incerteza da composição que traz um problema para a terapêutica. Se o fim é terapêutico, você tem que ter uma ideia da composição, você tem que ter a certeza da composição. Tudo bem. O tempo encerrou, infelizmente. Como eu disse, as perguntas poderão ser enviadas para os dois palestrantes.
Novamente, eu agradeço ao professor João Ernesto, ao professor José Luiz, a gentileza de estarem aqui pelas excelentes apresentações que foram da história da maconha, da farmacologia, passando pelos usos em alimentos, até situações econômicas e gerais de saúde pública. Muito obrigado novamente, obrigado a toda a audiência por ter nos acompanhado até aqui.